Amém. Amém. Os pais vão falar um pouquinho sobre pais. Acho que ele vai ligar, sim. Tá. Peraí. Tá baixo? Será que tá baixo? Tá. Peraí. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Acho que é. Vê. Caiu. Aumenta. Dá para ouvir? Dá? Por favor, coloca em Marcos 5, 21 até o 24. Tendo Jesus voltado do barco para outro lado, afluiu grande. Não, ele fica no canto lá. Não é essa não. É sobre a passagem do Jairo, né? Que ele vai falar com a sua filha, mas eu acho que é esse mesmo. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu a ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande era a multidão que o seguia, comprimindo. Amém? Nessa passagem aqui, nós vemos o amor de um pai por sua filha, que não mede esforços para ir ao encontro de Jesus, rogando a ele que curasse a sua filha. Jairo era o principal chefe da sinagoga, tinha um cargo muito importante, certamente com muitos afazeres. Mas quando o inesperado abateu sobre sua família, especialmente sobre sua filha, sobre sua família, Jairo não poupou duas vezes em parar com tudo. Jairo não pensou duas vezes em parar com tudo naquele momento e focar somente na sua filha. Esse é o papel do verdadeiro pai. Quando vê que sua família e principalmente sua filha precisam dele, não medindo esforços para socorrê-los. Jairo nos ensina que muito mais que status ou fama, nada vale mais que a família. Geralmente nós vemos mães rogando por seus filhos, clamando a Jesus que os cure, que os liberte. Mas aqui nós vemos um pai buscando a Jesus com toda a intensidade do seu coração, para que Jesus salve sua filha. Quantos de vocês pais têm parado só por um momento para buscar Jesus com toda a intensidade do seu coração, para que Jesus salve sua família, seus filhos? Quantos de vocês pais têm parado só por um momento e orado por seus filhos, abençoando a vida deles? Quantos de vocês têm buscado a Jesus por seus filhos? Talvez eles não precisam de uma cura, mas precisam só de um abraço, de um carinho, de um elogio. A importância de um pai presente vale mais que muitos presentes na vida dessa criança. Amém? É bem rapidinho assim para a gente falar também sobre pais que acertaram, né, na Bíblia, que acertaram com a família, com os filhos dele, que é o que Deus ele espera de um pai, né, aqui nessa terra, aqui, priorizando a família, priorizando os seus filhos, apesar do trabalho, dos afazeres que o pai precisa para suprir a necessidade da família. Aqui nós vemos José. José é o pai de Jesus. Ele teve um papel muito importante na família e na vida de Jesus. Desde o nascimento de Jesus, José foi fundamental para proteger Jesus Cristo. Homem temente a Deus, ele recebeu uma revelação do anjo do Senhor para que ele fugisse com Maria e o menino, porque Herodes procurava o menino para o matar. Está lá em Mateus 2,13. José não era o pai biológico de Jesus, mas Deus o escolheu para ser aquele que cuidaria do seu filho aqui na terra. José foi fundamental na sua criação, ensinando, educando e cuidando. Nós
nós sabemos que a figura de um pai numa família, e principalmente na vida de um filho, é muito importante. E José com certeza o era. Jesus com certeza, enquanto criança e adolescente, observava Jesus, né, o seu pai, em suas atitudes, seu comportamento, sua conduta. E observava tanto que aprendeu a mesma profissão de José, que era carpinteiro. Está lá em Marcos 6:3. Como José foi fundamental na vida de Jesus, vocês pais precisam ser também na vida de seus filhos. Que a vida de vocês possa ser uma inspiração na vida dos seus filhos, como José o foi na vida de Jesus. E aqui nós aprendemos que, como Jesus observava seu pai ali, e ficava sempre junto do pai, vocês pais têm também que ver isso, se preocupar com isso, que os seus filhos observam também o comportamento, a conduta de vocês, estão sempre ali observando e vendo, que em nome de Jesus vocês possam, né, transparecer para os seus filhos aquilo que é o bom, sabe, de um pai aqui nessa terra, que não é que não falha, não erra, mas que também tem coisas boas para ensinar e que inspire eles também. Não, quando eu for maior, né, eu quero ser igual ao meu pai, sabe, na figura do meu pai, não coisas que desagradam, sabe, assim, coisas que levem o filho de vocês a fazer, né, aquilo que vem em vocês muitas vezes, né, ali fazendo. O primeiro conceito que uma criança ele tem de Deus é grandemente influenciado pelo relacionamento que ela tem com seu próprio pai. E com ela, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então, que importância de um homem que ele é temente a Deus, que ele conhece Deus, que ele consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não toma decisões precipitadas, sabe, ali, mas consegue discernir a voz do Espírito Santo na vida dele, sabe, ali, para receber Maria, para apoiar Maria, sabe, para que tudo isso que hoje nós temos, que é Jesus na nossa vida, fosse através dele, sabe, ali com Maria, na família deles ali, o papel importante de José, protegendo, guardando, porque Jesus, ele veio como todos nós vemos, porque Deus é um Deus de legalidade, sabe assim, né? Jesus tinha que vir como homem nessa terra, também nascendo, sabe, também como homem. Então ele foi menino, ele foi criança e ele precisava de proteção, sabe? E José foi fundamental na vida de Jesus para proteger ele, para guardar ele, sabe, ali, para ser para Maria, sabe, ali um apoio, sabe, para ela também conseguir ensinar Jesus, sabe, ali, criar Jesus. E a palavra diz que Jesus era submisso aos seus pais. Jesus, ele respeitava, obedecia, sabe, ali os seus pais. Por quê? Por causa da criação, né, que ele recebeu desses pais. Então, aqui como nós vemos em Provérbios aqui, que fala sobre corrigir, não se trata aqui apenas de aplicar castigo, mas de educar com todo cuidado, discipulando seus filhos e ensinando-os através das suas palavras e exemplos, como viver uma vida cristã. Amém? Amém. E que Deus abençoe vocês. Eu quero dizer aqui também os pais, os filhos aqui, sabe? Vou falar um versículo que a palavra fala, né? Honrai pai e mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra, para que tudo te vá bem. Então, esse é um mandamento com promessa. Aleluia. Que Deus ele dá, sabia, também para os filhos aqui, né? Que os filhos honrem seus pais, enquanto tem os seus pais hoje aqui na terra, sabe assim? Porque geralmente a pessoa pensa em honrar, às vezes somente, vamos supor, sabe, eu dou um dinheiro para o meu pai, eu dou um dinheiro, né, para minha mãe, sabe assim, tá tudo bem, mas o pai também ele precisa de carinho, ele precisa de amor, ele precisa de demonstração, sabe assim, na vida dele, é falar para o pai, pai, eu te amo. Pai, o Senhor é muito importante para mim, na minha vida, sabe assim, né? Aquilo que
contigo. Eu quero passar isso para meus filhos, para minha família. Isso eu creio que é muito mais, sabe assim, importante para um pai, sabe, ouvir dos seus filhos, sabe, do que presentes. Presentes é bom? É, sabe, é claro que é. O pai gosta de receber presente, mas muito mais é o calor efetivo, sabe, assim, né, afetivo, de carinho, de amor, sabe, de cuidado, sabe. Hoje, teu pai, sabe, ali, vai ver, vai visitar aqueles que têm, ou aquele que não tem, mas tem a mãe, sabe, assim também, né? É isso. É o tempo todo demonstrar esse amor, sabe assim, é tanto de um lado como do outro, glória sabe assim, né, os filhos. E nós aprendemos aquilo, se os filhos receberam uma boa educação, uma boa instrução dos seus pais, eles vão, sabe, ao longo da vida deles, levar isso com eles, com a família deles, passar, como nós vemos aqui em Deuteronômio, né, ensinar os seus filhos aqui, entendeu? A importância disso na vida deles. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Glória a Deus. Glória a Deus.